para saber exatamente. Então vamos lá, vamos fazer essas correções aqui. Vou detalhando aqui tudo que eu puder detalhar. Sabe me dizer se, ó, eu vou te falar particularmente o que acontece comigo. Na hora que eu estou fazendo a elevação pélvica, às vezes eu sinto o meu abdômen dar uma estufada, tá? Eu sinto o meu abdômen dar uma estufada aqui. Então, o que que eu uso? Porque assim, em quase todos os exercícios, por exemplo, no agachamento, eu consigo fazer a movimentação inspirando na fase excêntrica e consigo manter o meu transverso, o meu bracing ali ativo, show de bola. Mas, por exemplo, na elevação pélvica parece que eu não consigo porque parece que a barra tá em cima aqui em cima, sabe? Então nessa região parece que fica uma pressão maior. Então a estratégia que eu uso é a seguinte, eu não sei se tu vai estar utilizando ela, mas eu mantenho todo o tempo o meu umbigo sugado, como se ele fosse de encontro à coluna mesmo. Eu mantenho todo o tempo ele sugado, ele preso. E aí eu vou fazendo a respiração. Eu tô te dando essa dica porque eu consigo, quando eu faço isso, eu consigo deixar a minha pelve bem estável, tá? Porque eu faço ativação do transverso e ali por trás os multífidos eles ativam. E aí eu consigo fazer uma boa estabilização para fazer o movimento de extensão do quadril. Aí a pergunta que eu te fazer é o seguinte, tu consegue estar mantendo a tua pelve ali em neutro? Tu sente que teu abdômen estufa ou não estufa? Cara, o que eu sinto é que às vezes eu não consigo sempre estar direto mantendo ele ativo ali, sabe? O abdômen bem contraído, né? Saquei. Principalmente na fase da descida ali, excêntrica, ele tende a dar uma relaxada, sabe? Aí quando eu vou fazer a concêntrica, que daí eu tenho que soltar a respiração, né? Aí eu dou aquela lembrada e, tipo, travo e solto, né? Mas a questão do abdômen é isso. Já a lombar ali, né? Eu sinto que a pelve, tipo, cara, eu forço ela para aumentar essa curva ali mesmo, entendeu? Até porque eu sinto que quando eu desço muito, ela tende a fazer uma retro ali, sabe? Então, às vezes, na verdade, eu acho que até eu sinto um pouco de dor, não uma dor, mas uma tensão a hora que eu termino o exercício, entendeu? Parece que eu forcei demais essa lordose, entende? Sei. Não sei se é alguma Beleza. coisa. Cara, eu tô fazendo com 10 quilos cada lado ali, entendeu? Então não é nenhuma carga ali Porque é o muito. seguinte, pega a analogia comigo aqui. Quando tu tá ensinando stiff para uma aluna tua, tu não ensina ela a mover a coluna e o bloco da pelve? Tudo de uma vez só? Tá. Sim. A diferença do stiff para elevação pélvica, nesse caso, é porque você está fazendo a extensão do quadril, fazendo com que o glúteo contraia da origem dele para a inserção. E aí você puxa o tronco para cima. Na elevação pélvica, você contrai a origem inserção e inserção para a origem. Você faz isso. E aí o teu quadril é impulsionado para cima. Então, o que que acontece? Naturalmente, se tu não tiver com a estabilidade da tua pelve e lombar baixa, pela musculatura do multífido, toda a linha profunda anterior ativa ali, tu vai tender a fazer um puta de um movimento com a lombar. Tu vai tender a sobrecarregar mais a musculatura extensora lombar. Porque se tu não estabilizou a pelve, tu meio que dissocia a pelve da coluna. Uhum. O X da questão de tu manter a atividade ali, o transverso ativo, é tu conseguir manter isso como se fosse um bloco único. A pelve saiu, a coluna tem que estar saindo também, ó. Tudo é um bloco. Eu não consigo dissociar isso aqui, ó. Não faço isso. Eu tenho que manter tudo isso associado para o movimento acontecer em bloco. Só que tu só vai conseguir fazer isso quando tu tiver a musculatura do transverso aqui muito ativa. Uhum. E aí a pelve ela não se dissocia no movimento de extensão, não faz isso. Se dissociar, é porque tu tá fazendo muita movimentação com a lombar, tu tá fazendo uma grande extensão da lombar, mas não tá fazendo a extensão da principal articulação, que é a articulação do quadril. É por isso que quanto mais tu tentar segurar essa pelve e tentar entender o seguinte, a pelve vai baixar
tudo vai acompanhando. A pelve sobe, tudo acompanha. Tenta... A dica que eu dava pra ti é a seguinte. Eu tenho certeza que tu sabe se movimentar corretamente. Talvez seja um pouco de concentração, é imaginar mesmo tudo aquilo ali. Concentra no exercício, sabe? Fica no momento presente. Ó, eu percebi aqui que às vezes dá uma olhadinha pro lado, tu meio que se concentra. Tenta concentrar mais e fazer uma movimentação um pouquinho mais cadenciada que eu acredito que dê muito certo. Mas eu senti mesmo, eu sinto, na verdade, essa diferença mesmo, sabe? Quando eu consigo, principalmente questão do abdômen ali, manter em todo o exercício, sabe? Eu sinto que, tipo, não sobrecarrega tanto ali essa região da lombar mesmo. E daí eu sempre mantenho ele ativo, né? Então acho que isso ajuda bem, né? Sim, com certeza. Cara, é como eu falei hoje para uma aluna minha, né? Ela, uma professora, né? Ela falou, ela mandou uma mensagem, perguntando, Rafael, esse exercício aqui tá certo? E eu falei para ela, olha, você sempre tem que analisar duas coisas para saber se a pessoa está fazendo invencionismo ou se ela está treinando correto. Ver se a pessoa se posiciona corretamente e ver se a carga que ela está colocando está adequada para ela. Tá leve demais? É tão bizarro você fazer um exercício muito leve quanto você fazer um leg de ladinho. Muita gente fala, leg de ladinho, mas a pessoa faz um exercício com a carga baixa, baixíssima. Então, é você associar a carga, ou seja, a demanda, para o que o teu corpo consegue suportar. Então, você conseguindo fazer essa, digamos que, acoplar isso é interessante. E, obviamente, o melhor posicionamento possível. Acabou. Alinhou essas duas coisas, você tem muita possibilidade de estar fazendo isso eficiente. Uhum. E a região onde a barra se encontra ali no quadril tá certo ali? Eu tendo a, tipo, por exemplo, ó, na descida, claro, ela vai encaixar certinho assim, né, no quadril ali, né? E aí na subida eu tento jogar ela levemente para frente, assim, sabe? Ela tem que ficar sempre ali, a barra vai ficar ali em cima do... bem no comecinho do reto. Uhum. Comecinho da coxa. Tá vendo como o teu pé tá bem apontado para frente? Uhum. Só que o teu joelho tá vendo que ele tá mais para fora um pouquinho? Uhum. Aqui tu giraria um pouquinho esse pé para fora, mas o movimento aqui tá ótimo, viu? Uhum. O movimento tá bom. Beleza. Ó, foi o que eu falei, tá vendo? Pé para frente e o joelho para fora. Ah, sim. De lado já dava pra ver. Mas, tipo, nada de catastrófico. Só tenta Uhum. São uns arrumar isso. detalhezinhos mesmo. Porque é aquela coisa, né? A tíbia tá girada para dentro e o fêmur tá para fora. E tu tá fazendo flexão e extensão de joelho também. Uhum. Mesmo que pouca, mas tá. Mas tá. Pô, mas o movimento tá bom, velho. O movimento tá ruim, não. Ah, legal. Vou voltar bem aqui pra te mostrar uma coisa. Olha as tuas costelas abertas. É. Agora, na subida, ó. Viu lá? É, esses Ó. as deixas aí que eu tenho que ir Cara, é tomando. difícil. Eu admito. É foda você.
É difícil, Não é né, fácil, cara? não. Ficar, Vou nossa, te falar que é direto fácil. ali, travado, Você tá louco. principalmente quando começa a pesar, né, o movimento. Aí, É. Começou a pesar. Mas tu tá sentindo glúteo? pô, Tá? aham. Ah, beleza. Oh, tá fibrado aí. E aí, esse bom dia já melhorou? Ixi, cara, esse tá difícil, velho, sair. Eu sinto muita insegurança, assim, na lombar ainda, sabe, cara? E o pescoço que, nossa, é difícil. Cara, eu acho bizarro, porque tu consegue fazer uma abertura assim, consegue até alongar bem, sabe? Mas tu não desce. É, cara. Ó, olha, presta atenção aqui. Olha como o teu posterior fica tenso, velho. Olha aqui o bíceps, ó. Cara, mas é uma coisa que eu até ia falar com você, cara, em questão. Velho, eu não sei o que que tem com o posterior, cara. Eu acho que você acha que seria impossível ele melhorar pelo menos só um pouco, assim? Porque, cara, o que eu senti que ele melhorou, assim, sabe? Depois que a gente começou a fazer as correções, assim, sabe? Até porque eu tava fazendo errado, né? Então eu percebo que na hora que eu tô alongando o isco ali, eu consigo pelo menos manter o posicionamento certo, sabe? Só que, cara, eu acho muito. Nossa, até hoje eu não consegui ver uma melhora nessa flexibilidade posterior. E olha que eu tento alongar, às vezes, um pouco assim, fora do horário de treino, alongo no treino. O problema é que quando eu treino perna, no outro dia, cara, é quase impossível alongar posterior. Eu fico com muita dor, tipo, pós-treino, sabe? Aí, cara, eu mal consigo alongar, entendeu? E daí, se Quantas eu, séries cara, tu tá dou uma fazendo? puxada um pouquinho a mais, cara, até esse tempo atrás aconteceu isso. Aconteceu disso, de eu alongar um pouquinho. No outro dia, cara, eu tava mais travado ainda do que o pós-treino, sabe? E eu fiquei ali, cara, por umas 3, 4 semanas com ele travado. Parece que eu tinha lesionado ele até, entendeu? Eu passava a mão assim, ele ficava grosseirão, assim, o músculo, sabe? Não sei se dizer, cara, o que que. Quantas séries você tá fazendo assim pra, tipo, adutores? 4. Posterior, quatro também. Posterior, eu tinha me passado 3. Cara, daria da próxima vez pra tu gravar sem a blusa, dá não, né? Cara, posso gravar. Velho, porque tu sente que se tu ir mais um pouco, tu perde a lombar, perde a pelve, perde tudo. Sinto, cara. Até porque, assim, cara, Assim, eu ó, tenho hérnia na lombar, né? o que que eu Então, posso tentar te falar? De repente, tu pode estar fletindo um pouco mais esse joelho para dar uma margem para o quadril rodar mais à frente, né? Você aham, inclina ele um pouquinho lá no joelho e, tipo assim, assim, você vai fazendo vai fazer a flexão do quadril, travou, vai fletindo um pouco o joelho e vai como se fosse fazendo um agachamento mesmo e tentando jogar o quadril mais, só que sem perder a pelve, aham, tá? Você vai, chegou lá embaixo, pô, travou aqui. O que que tu vai fazer? Vai dar uma fletida no joelho e vai tentar forçar um pouquinho mais. Porque esse um pouquinho a mais que tu vai estar ganhando. Porque talvez tu também não esteja ganhando, porque talvez tu me falou uma coisa muito interessante, Rafa, eu tenho insegurança ainda. Então, talvez o medo pode estar impedindo que tu ganhe comprimento desse ventre muscular ainda, sabe? aham, Tem que tentar forçar um pouco, tem que sempre ir um pouco a mais. A gente só ganha flexibilidade, a gente só ganha sarcômeros em série quando a gente tenta forçar mais, cada vez mais o dinamismo desse ventre. Tu para antes, o teu músculo, o teu corpo vai entender que tu não precisa de mais comprimento. Então você precisa desse feedback para que você precisa de mais comprimento, porque o pouco comprimento tá te incomodando e te atrapalha na execução dos movimentos. Então você tenta ir mais e tenta ganhar mais, cada vez mais a flexibilidade dinâmica, porque a flexibilidade que você está fazendo estática, que é antes do treinamento, você já está fazendo todo dia. Talvez o que pode estar faltando? Eu exceder um pouquinho, eu tentar ir um pouquinho a mais. Por isso que eu preciso ver tu sem camisa para eu ver se tu realmente perde essa lombar ou se dá para realmente forçar um pouco mais e tal. aham. Não, beleza, eu vou gravar e te mando, né?
E outro, tá sem peso, né, velho? Então. Pô, botar. É aquela coisa, Rodolfo. A gente já tá treinando há um tempo já. Não tem por que ficar sem carga, não, velho. Tem que. Ou, ó, se não tá conseguindo, faz um bom dia com a taça aqui, vai. Porque, ó, aqui teu punho tá muito em hiperextensão, ó. Então, se tu deixar ele mais assim, neutro, ele tá assim. Se deixar ele um pouquinho assim, a barra vai subir pra nuca. Então, é um exercício ainda um pouco complexo para ti, É. né? De repente, a gente pode até ver depois para eu tirar ele e tu ir logo pro stiff, né? Aham. O chifre eu sinto mais segurança pra fazer, cara. Então, Eu sei lá, acredito. poderia ser ele mesmo. Ó, se quiser, ó, tem um pouquinho mais pra frente, tem mais um do Bom Dia ali. Se quiser dar uma olhada ali, parece que naquele ali tá um pouco melhor a execução. Vê aí. Vamos indo aqui de leg, aí eu vou chegar Tá. lá. Engraçado, cara. Teu tornozelo é muito top, ó. Mobilidade do teu tornozelo é boa. Nossa, nesse daí, cara, é quase impossível estender todo o joelho. Ele trava bem antes, assim, sabe? Eu sinto que o posterior ali, ele segura demais ainda. É mesmo? Aham. Se eu mantenho ali a pelve certinha, tudo legal, Tá nossa. ótimo. Cara, eu mal consigo estender o joelho ali. Claro, né? Não é o certo, mas, tipo, se eu quiser, ele não vai, entendeu? Excelente aqui, viu? Alinhamento aqui top. Puxa sobre tíbia, tíbia sobre o primeiro e segundo dedo, tá? Excelente. E tem gente que vai fazer esse movimento, aí bota o pé girado para dentro, ou então fica pronado, faz exercício com o pé pronado. Pô, tá ótimo. Eu só não saberia afirmar se eu tô com 45 graus aqui mesmo, tá? Eu acho que aqui tem um pouco menos, eu acho que tem uns 35. Acho que tu poderia descer um pouquinho mais. Descer um Preencher mais pouco. um pouquinho, pouca coisa. Tá. E você acha que eu tirar? Porque, assim, a última vez que eu tinha feito com esse, dessa forma, tinha falado que era para eu ficar um pouquinho, mas é que daí agora, nesse caso, eu coloquei a mão aqui no quadril, sabe? Não sei se você consegue ver ali. Ah, sim, Só para sim. eu ficar um pouco mais alto assim mesmo, entendeu? Você acha que eu tiro ele, então? Tiro a mão? Faz o seguinte, faz do jeito que tu tá fazendo, só que grava de lado, que eu vou saber. Porque Ah, pode tá. ser que esteja 45 aproximadamente ali. Só que eu tô numa visão quase que de frente, né? Fica ruim, Aham. ter certeza. O ângulo engana muito, o ângulo assim de vídeo. Uhum. Beleza. E essa mão aqui é interessante porque, assim, usa essas mãos para verificar se tu tá saindo corretamente com os dois membros, dentro do mesmo tempo. Aham. Se não sair um depois, um antes, Beleza. beleza? Mas tá bom, o movimento tá legal, a cadência tá boa. Quer puxada? Ah, alongamento, né? Não, esse é um momento que eu tava em dúvida, cara. Esse aí eu tenho muita dificuldade de fazer. Eu sei que eu tirei de camiseta aí, e acho que não dá para ter muita ideia do que pode ter Cara, eu entre tô um e vendo aqui outro aí. uma Mas olha a diferença do direito pro esquerdo ali, cara. Nossa, eu não consigo manter ele iguais assim, sabe? Fazendo. Cara, tá falando que o esquerdo vai menos ou vai mais? Cara, o esquerdo eu tenho mais dificuldade para deixar ele alinhado o cotovelo, ele, sabe? Ele fica me puxando para fora, sabe? O Sim. direito ele até fica legal, só que daí na escápula eu sinto ele muito estranho, entendeu?
Dá pra ver, ó, parece que o lado direito tá mais alto ali, É, sabe? tá. E a mão, cara, a mão é, deixa eu ver. É uma das duas, cara, mas eu não consigo deixar elas iguais, entendeu? A esquerda eu consigo manter ela fechada legal. Agora a direita ela não fica, cara, ela fica aberta. Aí eu forço, da hora que eu arrumo a escápula, abre. Tá. É seguinte, primeira coisa, tem uma mão, tem um mais fechado aqui e a outra tá mais aberto. Então tem Aham. que acertar isso. Primeira coisa aqui, ó, a mão esquerda tá ótimo. Mas a direita você deveria ter aberto ela um pouquinho. Esse alongamento aqui, a gente não dá nem tanto foco aqui nos dedos. Às vezes você vai segurar simplesmente assim, ó, na barra. Não tem problema, não precisa fechar toda. Ah, O entendi. X desse alongamento é o seguinte. Primeira coisa, distanciar mais esses pés, um pouquinho. Primeira coisa que você faz é retrair a escápula. Você dá uma retraída nela e aí você vai pegar lá em cima. Quando você pega, as suas escápulas, elas estão retraídas os bordos superiores simplesmente. Ela está aqui, ó, em rotação superior, porque o braço está alto. Então ela teve que rodar já superiormente. Aham. Então, com essa retração, você pega na barra e vai soltando aos poucos, só que sem deixar a escápula fugir muito. Ela vai eventualmente distanciar um pouco? Vai, mas ela pode passar do neutro para a abdução? Não. Aham. Você vai sustentar aqui. Ó, primeira coisa, você retraiu, elevou e vai descendo. Descendo, 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 mas sempre com o peito erguido e as escápulas um pouquinho mais próximas assim. Elas vão eventualmente distanciar. Só que você tem que sustentar a todo momento essa flexão com rotação externa. Porque você vai estar alongando os rotadores internos e os extensores. Nessa altura aqui é peitoral maior, grande dorsal, redondo maior. Aham. E por que as escápulas têm que ficar presas uma na outra ali? Porque você vai alongar quem sai da escápula e se insere no húmero. O húmero não está indo lá para frente, a escápula não está aqui. Aham. Então você rasga a musculatura escapulomeral. E ela é uma das que mais dá problema, por exemplo, num quadro de abdução de escápula, como por exemplo o redondo maior, o infraespinhoso, o redondo menor, o deltoide posterior. Então todo mundo ali, se encurta, tende ou rodar o bordo inferior da escápula para cima, travando ela em rotação superior, ou puxando a escápula toda para fora em abdução, ou simplesmente rodar o húmero externamente, fazendo como se fosse um slide, deslizando ele para frente. Toda vez que eu faço uma rotação externa, eu deslizo a cabeça do húmero um pouco para frente. Aham. Toda vez. Ou simplesmente essa musculatura pode estar empurrando, a cabeça do húmero para frente num slide da cabeça do húmero. Então, essa musculatura se encurtar dá problema. Então, esse alongamento aí é principalmente para essa musculatura. Uhum. É por isso que a escápula tem que ficar aqui, ó, ela tem que ficar presa. E aí o braço está indo lá para frente. Então, você está esticando toda essa musculatura que sai da escápula e vem aqui, ó, se inserir no braço. Ó, tá vendo aqui? Até essa musculatura dá até meio aparente de ver aqui, ó. Esse lado nem tanto, mas esse aqui dá para ver toda essa musculatura sendo alongada. Aham. Por quê? Porque a escápula veio para o meio e o braço foi para cima. Então você esticou. Beleza. Já perdeu um pouquinho, ó, mas teu joelho não tá tão fletido não, tá bem estendido. Certo. Não consegue fazer, cara, desse jeito? Eu até vou sugerir para você fazer com a taça. Faz com a taça, não tem problema não. Tá. Mas tira a barra a partir de hoje.
Esquece barra por enquanto aí. Beleza. E precisa treinar com carga, né, velho? Aí é nessas horas que eu fico louco, porque teu agachamento é bom. E aí teu bom dia é uma cagada. Tu gravou de lado também? Gravei. As escápulas tem que ficar mais bem retraídas mesmo, tá? Uhum. Essa daí eu vou fazendo e vou encaixando ela mais. Bem retraídas mesmo a escápula. Deixa eu ver aqui de lado. É de lado? É que acho que não saiu na ordem aí. Tem que... Tem um agachamento de lado ou não? Tem não? Tem. Você tem que achar aí. Acho que esse saiu. Esse é outro. Que assim, ó. Que o agachamento ali é o seguinte. A carga, ela vai sempre passar ali atrás dos ombros. Tá? Você sempre vai deixar a carga passando ali um pouco atrás dos ombros, tá? Ela não vai ficar protusa, jogada à frente, não. Porque senão a carga ela fica projetada à frente dos ombros. Aí você faz agachamento assim, ó, segurando na frente. Não. É aqui atrás e o peso você segura aqui na frente da pelve. E você simplesmente só desce, sobe, desce, sobe, desce, vai carga aqui. Você não projeta a carga à frente, porque você vai projetar o centro de gravidade à frente, você vai aumentar a sobrecarga na lombar, você aumenta a sobrecarga para as escápulas, para os retratores escapulares, então é sempre aqui. Você só quer aumentar esse tipo de sobrecarga quando você está fazendo um bom dia, ou, perdão, um stiff ou um levantamento terra. O terra não, o terra, a carga, ela vai para à frente dos ombros. O agachamento não, é atrás dos ombros. A projeção. Beleza? Agachamento pode gravar de lado da próxima vez. Eu jurava que eu tinha gravado de lado. A puxada tá excelente. Ó, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Tudo a movimentaçãozinha, respeitando a sequência de ativação muscular. Tá? Pô, tá pancada, ó. Alinhamento perfeito, perfeito. Tá de manual essa puxada. Muito bom. Legal. Pode aumentar essa carga, pô. É fazer de 8 a 10. Tá fazendo 15 aí, é? Pô, velho. Sobe 3 placas aí, põe de 8 a 10 repetição, chegando na nona, botando a língua pra fora. É assim que se treina, pô. Tem que aprender a técnica. Faz uns treinos mais pesados aí. Beleza. A técnica tá boa. Velho, puliu a técnica. Velho, carga. Porque a galera quer fazer o seguinte, a galera quer fazer carga, quer botar carga sem que é o problema. Ó, tá vendo onde tu para? Esse cotovelo ainda dá pra vir um pouquinho mais pra trás, sem problema. Beleza.